Aí, boa noite, estamos ao vivo aqui com uma série de novos convidados. Vamos ver o pessoal chegando. Queria confirmar se estão me ouvindo. Boa noite, pessoal. Deixa eu deixar uma mensaginha aqui. Sejam bem-vindos a mais um webinar da LEDvence. Vamos ver se o pessoal já está ouvindo para a gente começar. Vou deixar aqui já também a nossa telinha pronta. E deixar a gente maiorzinho aqui também. Vamos lá, vamos ver se o pessoal está me respondendo. Já tem aqui o Saulo. Saulo está sempre conosco, que bacana. Boa noite, Saulo. Então, o pessoal já está ouvindo, já vão entrando no chat. Bom, eu sou a Paula da LEDvence, estou aqui com o Fabrício da LEDvence, também da área de projetos, e a gente tem o prazer de apresentar hoje o webinar também inédito, que a gente acabou de preparar, Trunking System, então, vantagens da iluminação linear em ambientes comerciais. A gente está hoje com a Cláudia e com a Letícia. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Que gostoso, gente. Então, vamos lá. A gente começa hoje às 19 horas, pessoal. Então, só para iniciar aqui, enquanto o pessoal vai entrando na nossa sala, deixa eu já deixar um pouco mais preparado esse nosso conteúdo. Bom, LEDvence é uma startup com 6 anos de vida e mais de 100 anos de história. A gente começou aí da OSRAM, né? Tem todos o DNA aí da OSRAM, empresa alemã, e agora a gente segue com carreira em Boston, nos Estados Unidos, e em Shenzhen, na China. Nós temos diversas soluções de iluminação. Então, nos nossos webinars, nas nossas lives, a gente fala muito sobre isso. Então, nós temos aqui desde iluminação residencial, que é inclusive o tema do nosso próximo evento, a gente tem iluminação de escritórios, a gente tem iluminação de lojas, hotelaria, área da saúde, iluminação industrial, estádios e arenas, áreas externas e projetos especiais, até para jardins verticais, a gente está trazendo algumas novidades. E aí, vocês podem também conhecer um pouco mais sobre a LEDvence nas mídias sociais. Então, a gente está disponível aí com informações sobre projetos e sobre novidades no LinkedIn. Também estamos nas mídias sociais aí no Instagram, LEDvenceBR, e no Facebook como LEDvence Brasil. Para quem nos segue também através dos apps, a gente tem aí o Telegram, onde a gente também divulga em primeira mão todos os nossos eventos, os nossos lançamentos, e também mensagens e informações disponíveis no WhatsApp. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre os nossos vídeos, projetos, lançamentos, como instalar nossas luminárias, nós temos um canal global também no YouTube, e no YouTube nós temos uma playlist que chama Brasil com Z, e ali vocês encontram aí todos os nossos eventos, todos os nossos webinars que a gente já publicou, já divulgou, inclusive este estará lá também a partir de amanhã. E no nosso site, ledvence.com.br. Bom, como é que funcionam os webinars da LEDvence, pessoal? Bom, a gente aproveita aqui e utiliza essa ferramenta que chama Webinar Jam, e através dela a gente tem um chat onde a gente conversa com vocês, né? Então aqui a gente já vai vendo o pessoal, vai tirando as dúvidas, então qualquer dúvida que vocês tenham ao longo do evento, por favor, vocês passem aqui. Nós também vamos divulgar através do chat um link para vocês concorrerem aí ao sorteio de uma linda luminária, fita LED inteligente, fita LED Smart, que é a fita que faz a iluminação linear, que é o tema dessa noite. Tá? Então, todo mundo que participar aí respondendo o que achou do evento, o que achou do conteúdo e tudo mais, também a gente pergunta se quer participar desse sorteio, e aí hoje mesmo a gente sorteia uma fita LED Smart. E aí, também para a gente interagir um pouco com quem está participando, a gente tem essa opção de fazer uma apresentação interativa, tá? Então, a gente tem aí uma área aqui que a gente chama de polls, que são as enquetes, que a cada momento da apresentação das meninas, a gente solta aí algumas perguntas e vocês participam. A gente não sabe quem está respondendo, vocês ficam à vontade, mas a gente consegue ter uma informação sobre quem são vocês, né, e qual é a opinião de vocês sobre determinados temas e tudo mais. Então, não tem pergunta certa e errada, é só para a gente conhecer um pouco mais vocês. Tá bom? Então, vocês votem aqui e depois a gente publica o que a maioria respondeu para que a gente tenha uma noção de quem é o público dessa noite. Tá? E agora eu queria oficialmente apresentar as meninas aqui, Cláudia Borges Shimabukuro e Letícia Mariotto. A Cláudia, que é a primeira que a gente vê aqui, que tem o olhinho puxado, né, Cláudia?
É o Shimabukuro. É o Shimabukuro, exatamente. Ela é arquiteta formada pela USP, né? E ela tem especialização em negócios para executivos na FGV, e ela é membro profissional das BAE desde 2014. A Letícia, que tem o cabelo LED Vence, né, Letícia? Exato, estou combinando. Ela é arquiteta e urbanista também, formada pela FAO Mackenzie, e tem especialização chique aí em CISA, em Vicenza, isso daí, Vicenza, que é a Itália. Exato. Muito bem, gostei. Gestão de micro e pequenas empresas pelo FASB, então também ali na Itália, tem MBA na GBC Brasil, e INBEC, a gente chama? INBEC, é o Instituto de Ensino INBEC, mas foi um convênio com o GBC Brasil. De construções sustentáveis, ela também é membro profissional das BAE, desde 2015. E a LIT, então, tem as duas sócias, as duas mulheres aí incríveis, que foi constituída em 2007, e o nome LIT vem do inglês, então fala sobre, né, tem a ver com iluminado, com aceso, e vai fazer todo esse trabalho incrível com a iluminação. Meninas, um prazer recebê-las essa noite. Obrigada, Paula. Prazer é nosso, legal. Isso aí. Muito bem. Então, assim, as meninas, então, como sócias, elas vão divulgar, vão fazer essa apresentação essa noite. Aqui apresento para vocês, então, o QR Code para vocês concorrerem ao sorteio dessa fita LED que eu comentei, da fita Smart. No final da apresentação, eu solto de novo isso, não se preocupem, vai ficar aqui no chat, só para vocês lembrarem sobre essa questão, tá bom? No final da nossa apresentação, a gente vai também contar um pouquinho das soluções da LED Vence para iluminação linear, né, para ambientes comerciais. E aí a gente conta com o Fabrício Costa, que ele é o especialista também nosso para a área de projetos. Então, ele também conhece bastante sobre projetos e tudo mais. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Paula. Tudo bom? Tudo bem, gente? Bem-vindo ao web, né? Vou Obrigada, falar um pouquinho para vocês no final de apresentação. Ótimo. Fabrício entra e apresenta um pouco de novidades. Bom, pessoal, então já vou fechar aqui os slides iniciais, creio que a gente já está com o pessoal na sala, e já vou deixar as meninas aqui para poder iniciar a apresentação. Muito bem, vocês já estão vendo, certo, meninas? Já vou deixar minha câmera fechada, a qualquer momento que vocês precisarem de mim, é só chamar que eu estou aqui, e a Lari também conosco dando esse suporte ali, tá bom? Obrigada, Paula. Bom Obrigada. evento. Obrigada, Paula, obrigada pela apresentação e pelo convite também, a gente ficou super feliz, tem uma sequência de webinars super legais, então é uma honra fazer parte. É um prazer, muito obrigada. Sim, obrigada. Bom, então vamos lá, a gente foi chamada pela LED Vence para falar sobre a iluminação linear e a Paula apresentou a gente queria conhecer um pouco de vocês, então a primeira enquete vai logo de cara, assim. Eu e a Cláudia, nós somos as sócias da LIT, e a gente queria saber quem é a nossa audiência. Então, essa primeira enquete é para saber se vocês são, em que área vocês atuam, se vocês são lighting designers, aí, dentro da opção de lighting designer, se você for um fornecedor, mas que também faz projeto, que está dentro do processo de projeto, que trabalha com isso, pode colocar também como a resposta A, arquitetos ou engenheiros, estudantes, né, e os curiosos, assim, tipo o meu marido. Então, eu não sei se já está indo, Já soltei, já soltou. Respondendo. Então, vamos lá, gente. A gente queria saber um pouquinho. A maior parte é curioso. Tem metade arquiteto. Que eu acho que vai atualizando a cada voto, né? Muito legal. Puxa. Por enquanto, a maior parte é curioso. Tem um pouquinho aí de... Essa categoria, ela engloba todas as outras, né? Sim, então... Já dei uma paradinha, acho que eu vou soltar aqui como concluída aqui. Tá bom, legal, pode ser. Então, temos aí 60% de entusiastas e curiosos, e
aí o restante, metade, lighting designer e arquiteto, que tem uma linguagem mais parecida, né? A nossa apresentação não vai ser, que bom, não vai ser muito técnica, a gente não vai ficar falando de lumens e luxes, vai ser mais conceitual. Então, vamos lá. Quando a gente fala de iluminação linear, a gente, normalmente, eu imagino que venha na cabeça de vocês uma imagem parecida com essa, né? Quer dizer, uma linha luminosa, delicada, a luz contínua, bem integrada à arquitetura, às vezes até num detalhe lá de marcenaria lá no fundo, ou alguma coisa desse tipo, talvez, né? Um supermercado com uma iluminação também contínua, linear, com uma distribuição uniforme, que não polua muito a visualização do espaço, não são aqueles pendentes de vidro grande e ofuscantes, né? Ou então ainda num espaço corporativo, um pendente linear em cima de uma mesa de trabalho, né? E no caso desse projeto específico que a gente fez com a Thier, fazia parte do conceito que os pendentes, o sistema linear de iluminação remetesse à logomarca da empresa. Mas, se você pensar, assim, a iluminação linear sempre foi um recurso importante e desejável nos projetos de iluminação, mesmo quando as tecnologias eram limitantes, né, em termos de soluções, porque a linha organiza a visualização do espaço, a leitura, né, e a compreensão mesmo do espaço. Então, por exemplo, no aeroporto de Congonhas, que é essa foto que está aí, a gente vê que tem essa sanca oblonga, né, essa sanca oval, que ela replica o desenho do piso, então ela setoriza uma área de espera para ir para a área de embarque. E tem umas sancas também que acompanham as escadas laterais e que também conduzem o olhar para a área de embarque, que fica lá em cima subindo as escadas, né? Então, a sanca aí tem um papel, essa iluminação linear, de contorno, de setorização e de condução, né? Até de conexão. E aqui a gente mostrando 2 projetos nossos mais antigos, né? Então, de 2007 e de 2008, a gente também sempre fez o uso de soluções lineares. Então, no projeto da direita, que é o Espaço Pinheiros, era um espaço de eventos, a Sanca procurava refletir a própria arquitetura, né? Que era uma arquitetura, um espaço longilíneo, de uma arquitetura bem limpa, e a Sanca fazia esse papel de representar essa amplitude do espaço, definir uma orientação, né, um percurso, a conexão entre os espaços, e uma setorização também, né, porque ela está contida num espaço específico. No caso da Talent, era uma saída de elevadores, e as sancas eram mais largas, logo que você saía do elevador, e iam ficando mais estreitas e mais próximas umas das outras quando ia chegando na área de recepção. Isso para criar um ritmo, uma velocidade, até uma expectativa até a área de atendimento, né? Em projetos mais contemporâneos, essa linha ficou mais delicada, muitas vezes ela fica direta, né? Em vez de ser uma solução indireta, mas o que ela tem em comum é que ela também propicia, se aplicada de uma forma adequada, e se for a solução necessária para aquele espaço, uma distribuição uniforme, confortável, livre de contrastes, né? Só é interessante vocês observarem a diferença de espessura, de proporção de tamanho dos detalhes que a gente tinha que fazer quando a gente estava usando a tecnologia convencional, e agora como a gente consegue ter essa linha fina, né, com provavelmente muito mais intensidade de luz, agora porque a gente está usando uma tecnologia que tem menos limitações, né? Exato. E aí, então, assim, a solução linear sempre foi desejável, ela sempre fazia uma parte, ela era importante para a leitura do projeto, né? E como é que a gente chega nessas soluções? Então, quando a gente faz um projeto de iluminação e começa a abordar ele, a gente normalmente avalia 2 aspectos, né? 2 tipos de aspectos. Um aspecto que é mais
objetivo e quantitativo, que são umas características físicas, e um aspecto de característica de uso mesmo, que é mais próprio específico daquele projeto, e são mais qualitativas também, um pouco menos mensuráveis. Nas físicas, né, nas quantitativas, a gente avalia, por exemplo, a geometria. Nessa planta que está aí, que vai ser um dos cases que a gente vai mostrar mais para frente, vocês podem ver que não tem uma parede paralela, um ângulo reto, nem as vigas, as projeções das vigas, elas são paralelas, embora pareçam, mas ela tem uma leitura da arquitetura alongada muito fácil de entender, né? E um fluxo muito fácil de entender. A volumetria, por exemplo, se tem pé direitos muito altos, muito baixos, uma mistura de pé direitos, hierarquia de componentes arquitetônicos, né? Então, o que é mais importante você, vale a pena você chamar atenção, o que vale a pena você ocultar, um pilar que não é interessante ressaltar, ou a gente tem um teto importante, uma parede importante, o piso mais ou menos, então esse tipo de construção de camada, né? Os acabamentos, então, aquela coisa da regra, como é que você ilumina um ambiente de 2x2 com pé direito de 2,5? Depende, né? Ele pode ser todo branco, ele pode ser todo de vidro, você não vai ter a mesma solução dependendo do acabamento. A iluminação natural, então, se tem uma interferência de iluminação natural, se não tem, por onde, né? As questões de manutenção e de implantação, então, os custos de implantação, o custo de manutenção, a operabilidade, acesso aos equipamentos para manutenção, os pontos de alimentação elétrica, né? O que você tem disponível, e sempre as normas, a gente sempre atende a normas, inclusive a gente calcula todos os projetos, mesmo aqueles que são mais flexíveis com relação à norma, como residenciais. Mas as normas, a norma mais importante que a gente usa para iluminâncias de áreas internas é a 8991, que define não só níveis de iluminância, né, o quanto a gente precisa realmente de luz no plano de trabalho, mas às vezes relações de ofuscamento e até algumas temperaturas de cor, dependendo do uso específico. Como características qualitativas, tem a tipologia do projeto, se é um residencial, um corporativo, um comercial, né, um restaurante. Dentro de comercial ainda tem outras subdivisões, né? Quem são os clientes, o cliente que te contratou, o que ele precisa, o que ele espera de você, e quem vai usar o projeto mesmo, né? Então, a gente está falando hoje de iluminação comercial. O usuário é o cliente que vai lá comprar o produto, mas também é o vendedor, é quem faz a exposição dos produtos, né? A hierarquia dos espaços, então, a área de vendas é muito importante, mas no caso de um comércio de roupas, por exemplo, o provador é muito importante também, então também tem uma hierarquia de condução até para esses espaços, o atendimento, o caixa. Os horários de funcionamento e qual que é a influência disso, por exemplo, com a iluminação natural ou com o fluxo de pessoas, e a ambiência que se necessita, né? Então, tem que ser sempre confortável, mas o confortável também é relativo, né? O confortável para um escritório é bem diferente do confortável para uma sala de estar, por exemplo, né? E eu queria só aproveitar, vocês estão vendo todas essas características assim, quantitativas e qualitativas, umas que são mais pragmáticas, né, que a gente consegue quantificar melhor, e outras que são de interpretação. Só queria ressaltar o caráter conceitual da nossa apresentação, porque assim, tudo isso, toda essa análise, todo esse pensamento, todas as conclusões que vão derivar dessas avaliações acontecem antes da gente ter esse resultado. Então, isso daqui é o final, é depois que a gente passou por tudo isso que está aqui, né? Então, é só para mostrar realmente todo o trabalho que está embutido no resultado que vai aparecer depois nos cases que vocês vão ver. Sim, eu estava tentando... eu acho que vocês não veem o nosso mouse, né? Mas, enfim, toda essa parte aqui vem depois da gente ter analisado tudo aquilo lá, né? Vemos o mouse, sim. Vê o mouse? Legal. Obrigada, Paula. Mouse não, né? Esse risco que você usa aqui do aplicativo. Sim, tá bom. Legal.
Bom, então, quando a gente formata todo esse pensamento, a gente chega normalmente no estudo do projeto em eixos e delimitações, e normalmente isso é representado em linha. Então, por exemplo, um eixo estrutural importante, um eixo de circulação importante, um eixo de paginação de forro, uma delimitação de perímetros ou de um ambiente específico dentro de um ambiente maior, que não tem paredes, mas tem uma definição de ambiente lá. Então, essas marcações que a gente vai fazendo durante o estudo do projeto, normalmente o que organiza o pensamento do projeto são linhas, né? E essas linhas dão origem às nossas distribuições de soluções de iluminação. E, às vezes, essas soluções são as próprias linhas, né? São lineares também. Faz sentido que elas sejam lineares também em alguns aspectos. E, às vezes, não. Às vezes, elas só determinam um percurso onde vai ter uma distribuição de soluções organizadas, né, naquele eixo. Então, bom, a gente viu que as soluções lineares são interessantes e que elas existem sempre foram aplicadas como solução nos projetos de iluminação, né? E também viram qual que é o nosso processo de projeto. Então, isso não mudou muito ao longo do tempo, mas tem muita diferença entre os primeiros slides que a gente mostrou para você e esse, por exemplo, que está agora, que é um projeto da Cacau Show da Ledvance, com relação ao aeroporto de Congonhas, né? É muito diferente. E o que levou? Qual foi a tendência que levou daquele projeto de Congonhas para o que a gente viu como os projetos mais contemporâneos, né? Então, tem uma questão de evolução natural, né? Então, o comportamento vai mudando num certo sentido, várias influências do mundo vão levando a gente a ter algum tipo de comportamento ou seguir um determinado estilo. Então, essas 3 primeiras definições do Michaelis, disposição natural, que leva alguém a agir de determinada maneira, ou seguir certo caminho, inclinação, predisposição, vocação, orientação comum de determinada categoria, movimento, isso tem muito a ver com o estilo arquitetônico, né? Com uma tendência de estilo arquitetônico. Isso certamente mudou muito desde o aeroporto até as soluções de projeto de hoje. Mas tem outras definições também que são importantes e que levaram a essas soluções. Então, a evolução de algo num dado sentido, a orientação, e isso a gente vai ver agora em tecnologias. E um outro item que é a força ou ação que determina o movimento de um corpo. Então, agora eu queria entender um pouquinho a idade de vocês. A gente vai fazer mais uma enquete para entender a idade de vocês, para saber como é que vocês enxergam essas alterações de tendências ao longo do tempo. Antes de dar o spoiler do próximo slide. Isso. É isso. Quem mais tem a memória, né, das tecnologias anteriores ao LED. Isso. Tá parecendo que tem, tá parecendo que tem. Tô achando que tem. Eu tô achando que vocês sabem bem de onde veio tudo isso. Legal. De onde veio e como veio, né? E por que veio. Porque veio, a forma que veio. Legal. Tá quase empatado, assim, tem uma metade do pessoal tem mais de 40, né? 54% com mais de 40 e 45% entre 20 e 40. Mesmo entre 20 e 40, vai ter gente que já sabe, gente que talvez possa não ter conhecido tudo isso. Mas aí a Letícia Boazinha, ela vai falar o que é. Eu vou contar para vocês. Bom, para aquelas soluções lineares que a gente tinha no começo, quando a gente começou a exercer a nossa profissão de lighting designer, né, para Sancas, por exemplo, a gente precisava que a fonte luminosa fosse muito difusa, porque ela tinha que iluminar aquele espaço, aquela cavidade linear que estava sendo iluminada de uma forma mais uniforme possível. E a gente precisava também considerar o tipo de controle de acendimento que era mais adequado para aquele uso, o espaço que tinha
disponível para aquela montagem e, claro, o preço, né, das coisas. Então, até com incandescente, era possível fazer montagens lineares. Não sei se vocês lembram daquela foto do Espaço Pinheiros, tem uma arandela compridona, e aquela arandela está iluminada com incandescente. A gente já chegou a fazer sancas iluminadas com incandescente em residências. Por quê? Porque a incandescente era barata, a incandescente tinha uma dimerização muito fácil, a luz era super confortável, a instalação era um soquete, e se tinha qualquer problema, você ia lá no supermercado, comprava uma e trocava. Não, imagina você na sua casa trocando a lâmpada fluorescente com os o reator deu pau. Então, assim, é só se você tiver uma casa que tem alguém que faz isso para você, né? Exato, e a fluorescente também, ela tinha uma dimerização muito complicada, muito cara. Então, para uma residência, fazer uma sanca de fluorescente dimerizável era uma situação não muito confortável, né? A não ser que ligasse e deixasse acesa. A segunda lâmpada é uma linestra. A linestra, não sei se vocês vão conhecer, mas é uma incandescente também. Mas ela era tão linda, assim, é uma incandescente tubular. Ela era normalmente usada exposta. É uma iluminação linear, ela podia ser usada até uma de topo com a outra, mas elas ficavam expostas, assim, normalmente como arandela mesmo, era bem bonita. A terceira é uma lâmpada halógena palito, ela também tem uma emissão para todos os lados, ela podia ser usada em montagens lineares, mas era bastante usada em projetores, até de ar externo. Essa quarta chama lâmpada xenon ou torpedo, é uma halógena também, e pasmem, ela era usada para montagem em prateleiras, assim, em montagem de mobiliário, porque ela é bem pequenininha. O jeito que a gente faz agora com os perfis de LED, a única forma que a gente conseguia fazer era com essa lampadinha xenon isso aí. linha, né? Essa aqui, isso mesmo. E eu vou só desligar. Vocês ficam vendo o risco quando eu apago? Não, né? Ainda vê, não? Não, agora não vê. Beleza. Sumiu. E aí, a quinta é o neon mesmo, ou o catodo frio. Provavelmente no aeroporto de Congonhas, aquela sanca inicialmente devia ser iluminada por catodo frio, porque fazia a curva, né? A penúltima é a fluorescente tubular. Essa é uma tubular bem mais antiga, porque ela é mais gordinha, deve ser uma T12. E a última é uma fluorescente compacta que não tem o reator integrado, não é essas que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia faz muito tempo já que essa que a gente usava em casa. Exato. E o reator ser separado era muito vantajoso, porque a qualidade era muito melhor do reator, então ambos os dois componentes duravam bem mais também, né? Bom, e daí a gente passou um tempão lidando com tudo isso, de repente foi isso que aconteceu, basicamente, bum, e veio o LED e caiu em cima de tudo isso e chegou para substituir tudo isso. E daí eu quero fazer a última enquete com vocês, a gente queria saber de vocês, se vocês sabem como que isso aconteceu, na verdade, né? De onde veio? Por que o LED hoje é a fonte luminosa dominante? Na verdade, hoje ele é dominante por causa dele mesmo, né? Mas a gente queria saber de vocês. Mas por que ele foi tão rápido? Por que ele foi tão, como a gente vê essa palavra muitas vezes, disruptivo, né? Por que ele veio assim, bum, e meio que derrubou tudo? Olha só. Todo mundo na mesma resposta, hein? Será, gente? Responde, gente. Tá todo mundo aí mesmo? Tá aqui, já acho que sim, unânime. Sim. Então, a surpresa. Teve uma lei que proibiu a lâmpada incandescente. Na verdade, assim, sim, o LED é muito eficiente e a partir dessa lei, ele foi aos poucos substituindo, inclusive, fontes luminosas muito eficientes como vapores metálicos, né? Essas lâmpadas até de postes. Mas ele foi o substituto mais próximo, mais inteligente para a incandescente, que foi banida por lei, por força da lei. Então,
o que aconteceu foi que... Eu vou subir aqui, gente. Boa. A lâmpada incandescente, que foi criada em 1879, que virou o símbolo até da marca da Osram como uma fonte, como a fonte de iluminação artificial, que passou com a gente 137 anos construindo o nosso repertório visual. Foi devido a um aumento de consumo muito grande de energia, e esse aumento foi constatado que ele tinha muito a ver com o aumento por causa da iluminação residencial e da incandescente, que é muito ineficiente. No mundo inteiro teve um movimento legal para banir a incandescente, e isso foi um período de 5 anos. Então, no Brasil, entre 2011 e 2016, foram banindo gradativamente, foram proibindo a fabricação gradativamente das incandescentes de maior potência para de menor potência. E aí todo mundo teve que se adaptar, inclusive as fábricas, inclusive a Osram, que tinha o símbolo da incandescente e que tirou esse símbolo da própria marca, né? Então não foi uma transição suave, ela não foi aos poucos. O LED não é que ele entrou aos poucos porque ele se mostrou melhor. Ele acabou se mostrando melhor porque não tinha mais incandescente. A gente meio que foi obrigada a lidar com essa nova realidade de iluminação. Eram as definições laranjinhas que você colocou. Exato. Lá no slide. E aí, aos poucos, como ele caiu no nosso colo, e a gente foi aprendendo a lidar com ele e a amá-lo, porque ele realmente tem características muito interessantes. Então, as duas primeiras que definiu que ele seria a melhor solução para substituir a incandescente, é porque ele é muito eficiente, a incandescente era muito ineficiente, ele tem a vida muito alta, a vida útil dele é muito alta. E a eficiência também tem muito a ver com o espectro dele, porque a luz que ele, toda a energia que ele consome, ele emite luz visível. Então, ele faz o que ele tem que fazer, exatamente não como incandescente que emite muito calor. O calor, na verdade, é uma radiação, é uma parte de um comprimento de ondas de luz que a gente não consegue enxergar, é o infravermelho, né? E o espectro dele é muito bom, é muito contínuo, né? Ele das fontes luminosas que a gente tinha. Ele é o mais semelhante. Ele é o mais semelhante, né? Das econômicas. A luz do dia, E a composição do LED não vai metais pesados. Então, por exemplo, não é como a fluorescente que vai mercúrio, que é super tóxico e poluente. Então, o descarte dele é menos agressivo. E o que foi um ganho, assim, que nem era a razão pela qual ele era tão importante, mas que foi o nosso ganho, e que a partir disso que a gente começou a pensar em tudo diferente, inclusive nas soluções lineares, é porque ele tem um tamanho muito pequenininho e ele possibilita inúmeros formatos, inclusive a linha, né, contínua aqui dentro de um perfil com difusor fica muito uniforme. Inclusive tem linhas, a LED Vance vai mostrar para vocês linhas de LED contínuas mesmo, né, fita de LED Cobb. Teve uma outra coisa que só agora me ocorreu, que é muito importante também. Lembra quando a Letícia falou das fontes omnidirecionais? Então, a gente, pela primeira vez, tinha uma fonte que ela era direta, ela não era omnidirecional. Exato. Muito bem, é verdade. Ela não, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, ela está apoiada numa sanca, ela não precisaria gastar a sua energia mandando essa luz para o lugar onde ela está apoiada, né? Então, ela tem esse ganho também, né, Cláudia? Então, agora a gente vai falar um pouco dos cases onde a gente aplicou essa solução de iluminação linear, interconectada, que aí tem muito a ver com o que a gente chegou, com o momento que a gente chegou. Né? O primeiro case é o projeto da Galeria Melissa, na Oscar Freire, que é um projeto de 2019 e que foi uma reforma na Melissa que já existia lá, só que ela tinha uma característica arquitetônica completamente diferente do que está agora, né?
A única coisa eu acho que lembra, que ainda é semelhante, é a praça de acesso, apesar dos revestimentos estarem diferentes, mas essa configuração de praça sempre existiu, até no projeto anterior. O projeto de 2019, ele foi feito para a comemoração dos 40 anos, né, da Melissa, e todo o revestimento, né, tanto da loja por dentro, como na parte de exposição dos produtos, como nessa praça, é feito dos tijolos que utilizam o mesmo material que é usado para fazer as melissas. Então, é uma grande homenagem, né, ao aniversário, à marca. Então, esse foi o intuito dessa reforma. E aqui a gente começa a ver a Melissa, eu vou passar um pouquinho só para a próxima, só para vocês entenderem. Ela tem aqui, então aqui a gente tem a praça, né? E aí depois você tem a loja, mas vocês veem que ela tem a configuração muito retangular, né? E ela tem um sentido muito claro, marcado, de percurso, né? Ou de leitura do espaço arquitetônico. Então, assim, a linha aqui, num espaço ortogonal tão claramente delineada, ela praticamente, naturalmente, ela já sai numa direção, né? Então, para fazer a iluminação da praça, a gente fez uma iluminação linear vindo aqui do piso para iluminar as empenas laterais, né? Então, aqui aparece um pouco nessa foto. E aí, a gente também seguiu a linearidade dos bancos que estão nessa entrada, tudo isso para conduzir para a entrada principal da loja, que é como se a fachada tivesse aberta, né? E aí você tem a primeira transição, que é muito importante a gente considerar, porque você sai de uma praça com luz natural de dia e você entra num ambiente construído fechado. Então, assim, eu não posso correr o risco de que isso pareça escuro de dia e também não posso correr o risco de que isso não seja interessante para eu entrar, né, nem de dia nem de noite. Então, esse foi um dos desafios desse projeto. Você entra por esse portal e você imediatamente já está numa área que dá um desafogo, que é um pé direito duplo, né? E você continua com esse sentido de longitudinal, seguindo o percurso, porque o que a gente quer que a pessoa percorra toda a loja e chegue até aqui atrás, onde a gente tem um jardim, né? Então, eu tenho um túnel que ele começa largo e alto e que ele encolhe tanto na largura quanto na altura até chegar. Então, ele começa numa praça e termina num jardim. O sentido de alinhamento das nossas linhas já estava dado tanto pela arquitetura como pela disposição do espaço. E a gente optou por uma iluminação que tem 2 sistemas, mas os 2 seguem a linearidade. Então, eu tenho um sistema de linhas difusas por cima da malha metálica que reveste tanto a lateral quanto o teto, e entre eles eu tenho, quando necessário, um sistema linear modular que você encaixa projetores, né, tanto no pé direito simples quanto no pé direito mais alto. No pé direito mais alto, a diferença eu tenho mais potência, mais intensidade, um facho mais fechado nos projetores, e no pé direito mais baixo eu tenho menos potência, menos intensidade, um facho um pouco mais aberto nos projetores, para tentar que o efeito de luz geral seja sempre o mesmo aqui embaixo. Outra coisa para ressaltar essa linearidade foi essa inserção de perfis luminosos aqui nesse roda-meio, né, que marca o topo dos andaimes de exposição. E aí aqui é a chegada, depois que você sai do pé direito duplo, no pé direito simples, o jardim mais próximo, e lá no final, quando você saiu de novo em contato com a luz natural, né? Então, esse foi o desafio da Melissa, né? Aí o próximo projeto é a Lê, agora. Então, a Marisa foi assim, a gente entrou em 2 momentos. Teve um primeiro conceito em 2017, em que a gente avaliou o conceito anterior que a loja tinha implantado, que usava muito iluminação pontual, ela usava aquelas luminárias de 3
focos orientáveis, e a demanda deles era que eles precisavam de uma iluminação que fosse mais flexível, porque a loja tem uma coleção que muda muito rápido e muita exposição de produtos, então os focos não funcionavam tão bem para isso. Eles precisavam que tivesse uma luz de preenchimento e alguns brilhos, mas que se esses brilhos em determinado momento de troca de coleção saíssem do lugar, não ficasse um foco no chão, por exemplo, e a roupa lá apagada, né? Então, em 2017, a gente fez esse primeiro conceito, que mesclava a iluminação linear, difusa, para dar essa luz de preenchimento, a linha de projetores. Vocês veem que o conceito é muito parecido com o da Melissa nesse sentido, né? E os projetores para dar esse brilho, só que naquele momento ainda a gente fez a distribuição transversal em relação ao sentido de entrada da loja, para criar esse ritmo de entrada, né? Então, essa foi uma aplicação do conceito na loja do Shopping Parque Dom Pedro de Campinas. Em 2021, a gente foi chamada para dar repensar isso em termos de equipamentos mesmo, de soluções, e que deixasse a aplicação em várias lojas, em vários lugares do país, mais fácil, mais simples. Então, mas os conceitos permaneceram. Então, a gente precisava que fosse uma iluminação uniforme, mas que também tivesse um pouco de brilho, que tivesse pouca necessidade de focalização, que os perímetros fossem muito claros, isso a gente também tinha considerado desde 2017, e que a iluminação fosse um branco quente, né? Mas não com nível de luminância baixo, nível alto. E aí o que a gente fez de alteração, a gente mudou o sistema para um sistema linear, interconectado mesmo, que dessa essa iluminação contínua e longitudinal, no sentido de entrada da loja, para ter essa velocidade, né, de entrada. E também a gente mudou a linha de projetores, em vez de ficar nas pontas, para ficar entre essas linhas difusas, né? E o perímetro, a gente também fez um sistema de iluminação linear, mas a gente usou um refletor na luminária, quer dizer, a gente usou luminárias que têm um refletor que jogam a luz para a parede, elas são assimétricas, né? Então a gente consegue uma linha de luz bem alta e deixa o perímetro bem claro. E isso é uma solução que funciona para a loja inteira, né? E, por último, o projeto mais novo, a gente está um pouquinho estourada no tempo, mas é bem rapidinho agora. Esse projeto a gente fotografou faz 2 semanas, é o showroom do Estúdio Bola. O Estúdio Bola é um estúdio de design de móveis, e hoje eles também fazem várias outras coisas, fazem luminárias, têxteis, até pratos, e a gente, nesse momento, nesse ano, eles completaram 20 anos, na verdade, não só de Estúdio Bola, mas desde que eles formaram uma parceria, e que quiseram mostrar a evolução também da marca. Eles sempre tiveram nesse showroom, que é um galpão na Lapa, mas antes era um galpão bem industrial e bem rústico mesmo, né? Ele era bem cru, e eles queriam demonstrar um pouco esse afinamento de acabamento que a própria marca passou, né? É uma loja de rua, ela tem uma fachada envidraçada no térreo, que tem bastante incidência solar, e tem um problema porque é uma loja muito comprida e não tem nada, não tem janela no fundo, a janela está coberta por uma parede porque tem um escritório no fundo, né? Então a gente precisava que tivesse uma luminância alta dentro da loja, para quando alguém passasse pela rua, a mesma coisa da Melissa que a Cláudia explicou, assim, quando passasse alguém pela rua, não olhasse para dentro da loja e tivesse a sensação que a loja está apagada, tá meio... Que é uma caverna. Que é uma caverna, exatamente. E a gente acabou criando também uma janela lá no fundo com uma tela tensionada, retroiluminada, a gente vai chegar lá. Que a Melissa tinha e natural. Aí teve que fazer. Exatamente. Então, essa é a planta que a gente mostrou no começo da apresentação. É muito louco porque ela realmente não tem paredes paralelas, as vigas não são paralelas, dá a impressão que elas são, mas elas não são. E a gente, metade dessas vigas já tinha no galpão, então as características do galpão foram mantidas, mas no térreo a gente dobrou o número de vigas, na verdade...
falseou elas um pouco, revestiu para rebaixar um pouco, para ter essa perspectiva da leitura do espaço quando você chega. Então, essa leitura também ritmada e que parece que é só resolvida com uma iluminação difusa linear, é um perfil de LED juntinho da viga. Mas o truque está escondido entre as vigas, que a gente só percebe quando está realmente embaixo, que olha para cima, que tem uma linha de projetores para fazer a parte do brilho mesmo, dos móveis, né, da exposição dos móveis. Exatamente. E no fundo da loja tem a janela artificial, né? Essa tela tensionada que traz essa luz que te leva para o fundo da loja. Além do rodapé, que a gente fez um rodapé técnico para dar essa luzinha indireta na parede e ressaltar a textura do revestimento. Você é conduzido para o pavimento superior por um corrimão iluminado, quase como uma seta também, uma iluminação linear, que te leva para o superior. E lá em cima você é recebido pelo mesmo rodapé, só que aqui, pelos níveis de luminância, ele ressalta mais, e também pela textura do tijolinho à vista. Mas o conceito de iluminação é o mesmo. Tem uma luz difusa de preenchimento, que aqui é indireta, porque a gente queria ressaltar essa telha branca, e os focos luminosos através dos projetores nos móveis. E é isso. Muito obrigada. Com chave de ouro, tá louco. Agora, Fabrício, segura a onda delas para a gente concluir até abrir as perguntas, hein, Fabrício? Muito bem, obrigada, meninas. Incrível. Solução linear no piso, no teto, no corrimão. Linear em tudo. Fabrício, é com você agora, então. Obrigado. Eu vou apresentar para vocês as soluções lineares, algumas das soluções lineares da LEDVance. Vou começar por um sistema que é um dos sistemas mais interessantes, que seria a Truses Performance, né? Além de fazer toda, obviamente, a iluminação linear, acho que é importante nós pensarmos também na economia que isso pode trazer em um novo projeto, né? Então, é um sistema onde você, ao invés de utilizar o perfilado, né? O próprio sistema é o perfilado, então você, em uma obra, em um projeto novo, você acaba economizando em perfilado e em fiação, né? Em parte de cabos. É uma luminária que você tem de 1,5 m e 3 metros, ela possui um ângulo aberto aí, um ângulo médio de 90 graus, possui até 8.000 lumens, 5 anos de garantia, e importante ressaltar aqui que é uma luminária de 4.000 kelvins, tá? Ela é utilizada bastante em iluminação de supermercados, tanto na Europa quanto aqui no Brasil e América do Sul como um todo. Né? É um sistema de altíssima eficiência, ela tem uma eficiência de aproximadamente 160 lumens por watt, 60.000 horas de vida, e também um outro ponto importante seria também que ela tem uma iluminação de emergência central e descentralizada, né? Então você consegue estar colocando o sistema de emergência na própria luminária. Os trilhos são energizados, né? Como eu disse no começo da apresentação, é um trilho de 1,5 m ou 3 metros, isso depende muito do projeto a ser utilizado. Como também ela possui um conector elétrico de 5 polos. No final da apresentação vou mostrar um dos cases, né? É um sistema dimerizável, né? De 0 a 10 volts, então você tem 5 polos, sendo positivo e negativo do sistema de dimerização, e os outros 3 fios são de energia, fase, neutro e terra, né? E teria também a tampa cega no final da linha contínua, né, para não mostrar a luz da luminária. Isso também depende muito do projeto, é uma luminária que pode ser instalada até 5 metros de altura, e interconectável até 57 luminárias. O sistema de fixação das luminárias ela pode ser fixada diretamente na laje, né, através do clipe de fixação, ou senão você consegue fazer a fixação dela através de ganchos e kits de suspensão, né? Então, é muito fácil, eu vou mostrar agora como é feita essa instalação.
Aqui na parte de baixo da apresentação, você vê toda a lente da luminária, né, toda a parte de baixo da luminária. Então, para você precisa estar retirando essa parte, então você tem um clipes aqui com uma molinha para você retirar a tampa da luminária e você faz as conexões das luminárias uma na outra, então é super fácil. E no final de você fizer as instalações, ligar uma luminária na outra, você coloca novamente essa tampa na luminária, tá? A parte de baixo que seria o refrator. Então aqui seria o outro sistema, né, como é feita as montagens. Você fixa essa luminária no forro, né, ou através dos ganchos de uma distância máxima de 3 em 3 metros. Tá? Então, é mais ou menos assim que faz a instalação das luminárias. Um outro sistema bem interessante da Ledvance é o sistema multilinear. Ele é um sistema mais... serve para a parte de supermercados, mas também serve para a parte de escritórios, e o diferencial dela é que você consegue fazer curvas, né? Então você tem um sistema com conexão em L e um outro sistema em conexão em X. Então são luminárias de 36 watts. Outro ponto importante é que você consegue, na própria luminária, trocar a temperatura de cor dela, né? Então você tem uma chave seletora onde você coloca as temperaturas de cor de 3.000 kelvins, 4.000 kelvins ou 5.700 kelvins. A fita de LED COB, tá? O IRC de 90, então é uma linha homogênea, uma linha de fita homogênea, né? De COB, então ela fica totalmente homogênea onde está instalado. Temperaturas de cor de 2.700 Kelvin, 4.000 Kelvins. Ela necessita de uma fonte, porque ela possui 24 volts. Nós temos a fonte também para fazer a ligação dessa fita. A garantia de 2 anos e P20. E teríamos as fitas também, a Turnable White, onde você faz a troca da temperatura de cor de 2.700 ou 5.000 kelvins, tá? Perdão, 6.500 kelvins, e sendo IP20 ou IP65. Temos os perfis, tá? Esses perfis, nós temos o perfil tipo cantoneira, sobrepor baixa, sobrepor alta, e embutir com recuo, e o deco, que seria um perfil um pouco redondo. Esses perfis não acompanham a fita, né? Então, na verdade, a gente teria que estar acrescentando a fita dentro do perfil. Você tem eles nas cores, né? Nos acabamentos branco, preto ou prateado. E teríamos os nossos cases. O primeiro case é um case da Keaton Home Center. São 450 luminárias trusses de 50 watts. O importante dizer que é um sistema também smart, né? Ou seja, Keaton Home Center nació hace 3 años con la idea de crear un lugar donde la decoración y la construcción se junten. Cuando implementamos este proyecto, decidimos colocar tubos fluorescentes ahorradores. Sin embargo, ya han pasado 3 años y decidimos dar un paso adelante. Y ahí es donde entra el LED. Nuestra propuesta consiste en la implementación de un sistema de iluminación moderno que combina nuestra línea de luminarias Trusis Lighting con nuestro sistema Smart Light Indoor. Lo mejor de todo es que tengo el control absoluto de toda la iluminación de la tienda. Acho que chegamos ao fim da apresentação, né? Esse é um pouco dos nossos sistemas de iluminação que nós temos. E o outro, por último, é o supermercado Leclerc, em Portugal, também com sistema de trilhos da Tracklight, Zoom e Trusts, né? Então, no final, você pode ver que nós temos também o sistema Tracklight Zoom, onde você consegue fazer o controle do foco, né? Abrir e fechar o ângulo da luminária, com o sistema Trusses. Então, você vê que fica um sistema super clean instalado, né? Então, realmente faz a substituição dos perfilados, e quando a gente coloca na ponta do papel, esse é um fator bem importante que acaba trazendo um benefício muito grande para uma nova obra ou para um sistema de retrofit.
Obrigado aqui pela apresentação. Eu retorno com a Paula. Muito bem, muito obrigado, Fabrício. Então, você pode apresentar um pouco das nossas soluções, bacana, e estamos com um tempo bom aqui para poder tirar dúvidas do pessoal. Então, a gente volta agora com a Letícia e com a Cláudia. Se alguém tem alguma dúvida, ou se alguém quiser retomar algum assunto com relação aos projetos apresentados, gente, fiquem à vontade. Estou compartilhando com vocês um pouco também aqui no chat sobre os produtos, aqui tem alguns vídeos, e também para vocês participarem do sorteio, também tem aqui o link aqui em cima do chat, para quem quiser participar. Então, só para comentar um pouquinho sobre os participantes aqui, a gente está com clientes, inclusive, da Latam, tem aqui um cliente nosso que vai nos fazer uma visita no próximo mês, que é o Pablo Marim. Pablo, boas noites. Que bom, ele está sempre por aqui, bacana saber que nossas estrelas de Lighting Design no Brasil são de interesse também para a região. Muito bem, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem aqui Marco Guarnieri dando um monte de palminhas aqui para vocês fizerem a apresentação. Também teve um comentário aqui da Alice Assunção dizendo que a explanação foi muito boa, excelente e tudo mais. Eu achei legal do Henrique Oliveira que ele falou usado em camarim, a Linestre. É isso mesmo. O Henrique é dessa época da Linestre. Para espelho. É verdade. Deixa eu ver aqui que tem também aqui Cristiana Mariotto, deixa eu ver. A Cristiana é minha irmã. É a irmã da... Ela está aqui, não sei se ela quer falar, porque tem a mãozinha, mas eu não sei se fala aqui, eu acho que só se escreve. Eu acho que não dá, porque o que permite falar, eu acho que teria que entrar na apresentação para perguntar. Aí eu mandei um WhatsApp para ela para perguntar. Então tá bom, para saber qual é a pergunta. Ela quer mandar no Q&A. Muito bem, e tem aqui, enquanto isso, deixa eu ler a do Saulo aqui, boa noite, parabéns pelas apresentações. Acho que então para o Fabrício, porque sobre a luminária Trusses, a quantidade de 57 luminárias conectadas em série ocorre pela capacidade de condução da corrente no barramento de cada luminária, e aí ele quer o datasheet da luminária para compartilhar. O datasheet, o link do datasheet está no e-book que a gente compartilhou, tá, Saulo? Você pode pegar aí você mesmo acessando o e-book. Você quer comentar alguma coisa, então, por favor, Fabrício? Paulo, eu acho que é importante eu comentar que você consegue fazer a ligação das 57 luminárias com um único ponto de energia, né? Então, você fixa o ponto, você fixa a entrada da fiação, né? Então, a energia você consegue controlar as 57 luminárias, né? Você liga essas 57, tá? Não pode ser a mais, né? 58 luminárias não é recomendado. Tá bom. O Pablo perguntou o fluxo luminoso que foi usado nas lojas da Melissa. Foram 2 fluxos nas diferentes. Linhas, né? As lineares difusas, olha, vou falar de cabeça porque eu lembro o fluxo da placa, tá? Porque essas coisas de número eu lembro. Eu não lembro o fluxo de saída da luminária, mas a diferença, a relação era a do pé direito duplo, tinha mais ou menos 2.200 lumens por placa de 56 centímetros, e a do pé direito simples tinha mais ou menos 1.500 por placa de 56 milímetros. Esse é o fluxo da placa. Não consigo lembrar de cabeça a perda dos difusores, né? Mas essa é a relação. O Pablo vai estar aqui no mês que vem, ele pode visitar a loja da Melissa, maravilhosa. É verdade. Isso mesmo. Muito bem, pessoal. Como é que vocês estão aí para participar do sorteio? Vamos ver aqui o que a gente está aqui. Deixa eu ver como é que eu estou, porque assim, tem muito mais pessoas online do que respostas aqui para o sorteio. Normalmente é assim, mas só para lembrar vocês que dá tempo aqui, tá? E aí a Lari me ajudou aqui no botão aqui que tem file, você faz o download também do e-book, para quem não conseguiu achar ainda, tá, pessoal? Tá compartilhado aqui. Muito conteúdo, obrigada, muito bem. Será que eu já vou para o sorteio às 8 em ponto? Isso nunca aconteceu. Adorei, gente, a gente aqui na pontualidade. Ô, Paula, eu posso fazer um comentário, complementar um pouco? Eu acho super importante o webinar, né, da gente poder apresentar os sistemas trusses, sistemas lineares, o trabalho da LIT, né? Então,
é importante a gente estar envolvendo os projetistas, porque assim a gente consegue mudar um pouco o conceito de iluminação que tem no mercado, né? Justamente porque tem empresas muito aventureiras, né? Que acabam fazendo projetos que não são corretos. Quer falar, Lê? Não, fala. Né, a gente nem entrou nesse assunto, mas assim, quando veio o LED, né, caiu e derrubou tudo, a gente também teve uma enxurrada de todo mundo sabia, todo mundo vendia LED, todo mundo tinha LED, e o LED fazia tudo, e aí a gente aprendeu do jeito mais difícil, a gente aprendeu do jeito mais difícil que os fornecedores, os fabricantes que a gente pode confiar são aqueles que a gente sempre confiou, né? E que existe LED e LED. Né? Porque Exato. Tinha empresa que chegava com uma solução maravilhosa e depois de 3 meses você não achava mais ninguém. É meio isso. Agora eu acho que está num momento melhor. Agora a gente está com uma coisa um pouco mais estável também. Demorou para as normas alcançarem o LED também. Ele veio numa enxurrada tão grande que demorou para a gente ter uma normatização, né? Que permitisse separar o joio do trigo, né? Quem que está fazendo luminária seriamente, quem que não está, né? Exato. De cor é muito ruim, a vida é muito ruim, enfim. Exato. Consistência de cor, né? Muito disso também, né? Uma fita de LED. Sabe que vai estar aqui daqui 1 ano, daqui 5 anos, né? Sabe que não vai fugir. Exato. A gente vê alguns aventureiros. A gente vê alguns aventureiros no mercado que acabam fazendo projetos de iluminação, acabam encarando isso, né? E especificando marcas que passam 1 ano, 2 anos, para de funcionar e tem que voltar a fazer todo retrofit novamente, né? Retrofit do retrofit, justamente por estar utilizando marcas de baixa qualidade. Isso foi outra coisa. Desculpa. Imagina. Não, é só dentro disso que ele falou, porque deixa de ser uma solução ecologicamente correta e eficaz se você tem que jogar tudo fora e fazer tudo de novo. Porque o white, você podendo controlar o branco e controlar a luz colorida. Então, vocês têm aqui uma alternativa aí através de celular, através de tablet e até comando de voz, você faz esse controle. Então, vamos ver aqui quem é o sorteado da noite. Cláudia Senda, olha que chique! Cláudia Senda, muito bem, Cláudia, você foi a sorteada dessa fita LED. Vou copiar aqui para vocês sobre o vídeo do sorteio, para que todo mundo acompanhe. A gente vai entrar em contato pelo seu e-mail, tá bom? Para poder fazer verificar o seu endereço para poder encaminhar essa caixinha, mas é sua, viu, Cláudia? Muito bem. E aí, meninas, queria agradecer, que foi incrível. Primeiro, toda a experiência do pré-evento, né? Da gente conversar, da gente se conhecer melhor, da gente conhecer toda a forma de pensamento para vocês criarem os projetos, tecnologias aí, o Tracklight Zoom, que você consegue focar, o spot, tudo. Você consegue dar esse brilho para a mercadoria, para o produto das lojas e tudo. Eu acho que foi incrível a forma como vocês mostraram diversos projetos. Né? E também queria aproveitar também e agradecer o Fabrício por esse contato todo também de apresentar para a gente das nossas soluções. A gente vê aí uma tendência do mercado com 4.000 Kelvin, né? Que a gente percebe que é a luz mais de iluminação comercial, mas a gente viu até pelos cases da LIT que se você tem uma boutique, se você tem uma iluminação, um projeto que é um pouquinho mais, né, requintado e tudo, você tende para 3.000 Kelvin, assim como Fabrício me fala, Paula, e a gente tem projetos aí de clientes que tem uma loja mais varejão que quer 5.000 Kelvin. Então, assim, a gente vai, né, nós temos essas soluções 4.000 e a gente vai se adaptando de acordo com realmente o cliente que vai vir e como é que você quer dar essa atmosfera para essa loja, né? Então, a gente tem inúmeras possibilidades. Queria abrir de novo para vocês falarem mais alguma coisa. Cláudia? Eu vou só pegar esse gancho que você estava falando, Lisa. E a Marisa é branca, o Estúdio Bola é branco, o Canvas branco. Então, isso varia muito, né? Conforme os acabamentos que você vai usar. E tem a coisa da influência da luz do dia também. No primeiro slide, não sei se vocês separaram, no primeiro slide do Estúdio Bola, tem uma foto noturna e uma foto diurna, né, de fora. E vocês veem que a foto diurna parece muito mais quente do lado de dentro, porque a luz do dia é muito mais fria. Então, em contraste, a loja parece mais quente. E a noturna não, parece um pouco mais fria. E depois que você entra na loja, nossa retina equilibra as tonalidades
e porque tem uma boa reprodução de cor, fica tudo mais com a cor que a gente sabe que tem mesmo. Obrigado. Fabrício? Eu agradeço, Paula, por poder fazer a apresentação. Só vou puxar um gancho, né, aqui, e complementar com a questão de temperatura de cor, né? Prepare-se. Paula, a gente falou da temperatura de cor, mas assim, reforçando de novo o que a Letícia falou no começo, obrigada pelo convite. Foi obrigada a vocês por participarem, foi incrível, super legal, a gente sempre aprende mais a cada dia. E aprende fazendo também, aprendemos com vocês, para a gente foi super legal. Esse processo é muito legal. Obrigada mesmo. Imagina, gente, obrigada a vocês. Então, quem sabe os próximos projetos, né, Fabrício? Ou com uma fita Thunderbolt White, ou com a própria Trusses aí a gente começa a ver esses projetos no Brasil chegando, que vai ser incrível. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigado pela participação e nos vemos no próximo Iluminação Residencial.